Saúde, estamos de volta. O nosso Saúde e Bem-Estar de hoje está falando sobre saúde dos cabelos. Esse assunto, pessoal, é muito importante, pois fala muito sobre a saúde da população, interfere diretamente na autoestima das pessoas. Cabelo é nosso cartão de visitas, nossa marca pessoal. E para a gente falar sobre tudo isso, falar sobre queda de cabelo, falar sobre assuntos que dizem respeito a todos nós, temos aqui o médico dermatologista, membro da Sociedade Brasileira de Dermatologia, o doutor Lucas Miranda. Seja bem-vindo, doutor, ao nosso Saúde e Bem-Estar. Tudo bem? Tudo bem, obrigado pelo convite. Para a gente falar sobre a saúde dos cabelos, a gente pode falar sobre o couro cabeludo como um todo, né? Essas doenças que envolvem essa área do corpo, elas são conhecidas, elas estão sendo descobertas. Qual a visão que o senhor tem sobre isso? O couro cabeludo é uma pele, assim como, né, a nossa pele do corpo, e ela reflete muitas patologias endócrinas, inclusive, cardiológicas, enfim. Elas refletem patologias que acometem o nosso sistema. Então, o couro cabeludo é uma chance de diagnosticar eventuais doenças, e tem doenças próprias do couro cabeludo, que acometem somente o couro cabeludo ou a haste capilar. E, invariavelmente, a gente encontra pontos de contato de problemas que acontecem no couro cabeludo, que estão ligados a várias outras partes do nosso organismo, né? Sem dúvida. Como eu disse, assim como a pele, o couro cabeludo reflete muitos dos sinais, né, muitas das doenças que acometem nosso corpo. Por exemplo, doenças da tireoide refletem diretamente no couro cabeludo. Doenças graves, como infarto do miocárdio, pode refletir no couro cabeludo depois de algum período, causando eflúvio telógeno. Enfim, doenças sistêmicas muitas vezes refletem no couro cabeludo. A gente vê agora o Covid, pode desencadear um aumento de queda. A gente tem visto isso muito frequente no consultório, pacientes que tiveram Covid, depois de alguns meses, manifestarem quedas capilares importantes. E aí também é importante a gente falar da seborreia, né? É a popular caspa? Exatamente. A dermatite seborreica é uma inflamação do couro cabeludo que se caracteriza por descamação. Então as pessoas se queixam de caspa, né? Aquelas escamas que caem do couro cabeludo, podem acometer supercílios também, inclusive acometer face, região de tronco, é o que a gente conhece como seborreia ou caspa. E que tem muita implicação na nossa vida social, né? Você coloca um paletó mais escuro, a roupa mais escura, está lá a caspa, e é quase direto que a gente pensa em questões emocionais, né? Gente que tem caspa, quando eu fico nervoso, a caspa aumenta. Sem dúvida, causa um constrangimento, né? A dermatite seborreica é uma patologia que, infelizmente, não tem cura, tem controle, e as pessoas se queixam muito, é uma queixa extremamente frequente no consultório, que apesar de ser uma doença que não causa nenhum mal mais grave, eu penso que essa mazela psicológica, esse incômodo que causa ao paciente, já por si só justifica o tratamento, e hoje a gente tem armas boas para controlar a dermatite seborreica. Por exemplo? Existem medicamentos de uso tópico, como shampoos, loções, e em casos mais graves a gente pode associar medicamentos de uso oral. Agora, doutor, e a associação da caspa com queda de cabelo? A caspa, a dermatite seborreica, é uma das causas importantes de queda capilar. Muitas vezes a dermatite seborreica está associada a uma outra causa de queda capilar, por exemplo, a alopecia androgenética, que a gente conhece popularmente como calvície hereditária. Muitas vezes ela está associada com a dermatite seborreica, e a dermatite seborreica funciona como um acelerador dessa queda. Então, para que a gente consiga um pleno controle da calvície, muitas vezes a gente tem que tratar a dermatite seborreica associada a ela. Doutor, a questão genética da calvície, muito se diz que ela está ligada à família materna, ao avô materno. Isso faz sentido? Durante algum tempo a gente acreditava que sim, mas hoje a gente sabe que existem múltiplos genes, nem todos eles conhecidos, então a herança não é somente da família materna, ela pode acontecer do pai ou da mãe. Mas também é? Também é. Porque é impressionante, você vê pessoas que estão reclamando desse problema, o cabelo está caindo, aí você pensa, e como é que é o seu avô por parte de mãe? Era o vovô careca. E seu avô por parte de pai? Não, aquele era bom, cabeludão e tal. Faz sentido isso, né? Mas o contrário também faz. Às vezes o paciente tem uma calvície e a família toda da mãe não tem alopecia androgenética, e isso foi herdado da família paterna. É também uma área, a gente estava falando no primeiro bloco sobre a questão do cabelo branco, né, como ele aparece, porque existem mais perguntas do que respostas, e quando a gente fala de calvície também, né?
Sim, sim. A calvície, apesar de ser uma das principais causas de queda capilar, a principal causa de queda capilar no homem, por exemplo, ela é uma patologia que ainda há muito a se descobrir. A gente já conhece muitas coisas, infelizmente a gente não conhece todas as causas, né, todos os genes envolvidos, a gente não sabe, infelizmente, como curar essa patologia, apesar da gente ter muitas armas para controlá-la, ainda há muita coisa a se descobrir. E muitos processos cirúrgicos, a gente vai falar sobre eles também, mas estamos falando de causas de problemas para a saúde dos cabelos, né? Porque alguns fatores a gente sabe, né? O estresse, a questão da alimentação desequilibrada, isso tudo interfere especificamente sobre queda de cabelos? Sim, sem dúvida. A gente sabe que o fio ele é produzido, né, pelos folículos ali no couro cabeludo e isso demanda todo um ambiente saudável no couro cabeludo. Um ambiente hormonal saudável, um ambiente nutricional. Então, tudo que possa faltar para produzir aquela massa de queratina, isso impacta no crescimento capilar e pode, inclusive, desencadear quedas. Um cabelo saudável, necessariamente, ele está ali ligado a um corpo saudável também, né, doutor? Sem dúvida. Por isso a importância do couro cabeludo, né, do cabelo. Através dele a gente pode, inclusive, diagnosticar doenças. E quando a gente fala de doenças genéticas, a gente coloca a queda de cabelo também como um problema genético, podemos colocar. Existem outros problemas genéticos que vão atingir essa região? A principal delas é a alopecia androgenética, mas existem algumas outras doenças da haste capilar que também podem ser herdadas de maneira genética, né, de maneira hereditária. Outros tipos de causa, outros tipos de queda capilar também, como a alopecia areata, parece ter alguma relação genética envolvida. A alopecia areata é aquela queda capilar que acontece influenciada por fatores emocionais, né, como a doutora disse. Ela é pontual ali. Ela é autoimune e ela causa quedas pontuais, ela causa nichos completamente sem cabelo no couro cabeludo. Também tem fatores genéticos envolvidos. E as alergias que também podem se manifestar no couro cabeludo, né? Sem dúvida. Assim como no restante da pele, né, o couro cabeludo é um sítio comum de dermatites. E aí, falando dos tratamentos, hoje nós temos, assim, desde o do tratamento cirúrgico, especificamente falando, do implante, que hoje tem um cardápio imenso de opções, temos também o tratamento preventivo, o laser, hoje está muito difundido, né? Hoje existem boas opções terapêuticas para tratamento de quedas capilares, né? Além dos medicamentos já consagrados, de uso tópico, oral, existem tecnologias a laser, existem tecnologias que fazem o que a gente chama de drug delivery, né? Que é a entrega do medicamento lá na derme, onde o medicamento deve agir, como, por exemplo, o microagulhamento, existe hoje atualmente o MMP, que é uma microinfusão, a gente faz uma infusão mesmo de medicamentos no couro cabeludo, de forma a encharcar mesmo aquela pele com ativos e substâncias que estimulem o crescimento capilar. O doutor está dizendo um nome bonito, o drug delivery, para uma ação dolorosa que é a injeção, pura e simples, injeção mesmo, 1, 2, 3, é assim, né, doutor? Dói, né? Existe um incômodo. Essas injeções podem ser feitas com agulhas, né, pontualmente, ou podem ser feitas através de um dispositivo que tem múltiplas agulhinhas, que aí fazem uma entrega mais homogênea do medicamento, mas há um incômodo sim. E como é que o microagulhamento faz para inibir o envelhecimento e, consequentemente, a queda dos fios? Porque nós estamos falando de uma coisa física e estamos falando de algo que fere ali também o couro cabeludo, né? Entrega o remédio, mas deixa também um traumazinho ali, né? Exatamente. A gente sabe que o próprio traumatismo pelas agulhas já é suficiente para liberar alguns mediadores químicos que estimulam o crescimento capilar. Além do trauma físico mesmo das agulhas, são injetados medicamentos que fazem o controle da queda e que têm ação no crescimento capilar, como, por exemplo, o minoxidil, a famosa finasterida ou dutasterida, ou mesmo peptídeos de crescimento capilar. Mas, doutor, quais são os riscos de usar esses remédios sem uma orientação médica? Porque nós estamos falando de algo muito ligado à autoestima, principalmente dos homens, e com uma variedade de opções, e principalmente tudo muito ligado à automedicação. São remédios que podem ser comprados, né? E se funcionou para fulano, pode funcionar para mim também. Quais são esses riscos? Especialmente em patologias que causam algum mal-estar psicológico, os pacientes, infelizmente, têm o hábito de se automedicar, né, na ânsia de resolver o problema. Mas são medicamentos, como muitos medicamentos da medicina,
com potenciais de gerar efeitos adversos indesejáveis, né? A gente sabe que, por exemplo, o minoxidil é um medicamento que pode causar, como principal efeito colateral, uma hipotensão, né? Queda da pressão arterial. A finasterida, que é famosa, ela pode ter relações com sistemas sexuais, redução de libido, disfunção erétil. Então, isso tudo tem que ser muito bem pensado e planejado para aquele paciente, na dose adequada e na situação realmente indicada, porque muitas vezes o diagnóstico de queda capilar daquele paciente não é o mesmo do vizinho que indicou o tratamento. Então, aquele medicamento que foi usado no vizinho não vai ser o ideal para ele. Por isso, a avaliação individualizada, com a realização de exames clínicos ou mesmo laboratoriais, é muito importante. Considerando que o cabelo faz parte, né, como a gente está dizendo aí, né, da autoestima, como é que o senhor, como médico, dermatologista, lida com isso? Até onde é possível ir quando o paciente insiste numa reposição capilar, que muitas vezes pode nem ser possível, muitas vezes pode já não ter mais efeito? O senhor trabalha com esses limites também? O senhor trabalha com essa possibilidade de uma aceitação por parte do paciente? Existem limites clínicos muito bem definidos, né? Por exemplo, o implante capilar, ele só vai ser bem sucedido quando a área doadora for suficiente, quando tiver uma densidade capilar suficiente para doar fios para a área receptora. Então, isso tem que ser muito conversado, alinhado com o paciente, para entender as expectativas dele e os objetivos alcançáveis através daquele tratamento. Hoje existem, a cada momento, essa cirurgia ela está avançando, né? Qual é a mais recente? Hoje em dia existem algumas técnicas muito difundidas. A técnica mais comum é aquela técnica que tira fio a fio do couro cabeludo da área doadora, né, que normalmente é a área occipital, e vai doar esses folículos para a área receptora. No homem, normalmente são aquelas áreas mais situadas à frente, na região temporal. Esse tipo de cirurgia não deixa aquela cicatriz linear na nuca do paciente, que era um estigma que incomodava muita gente, costumava ser uma objeção à realização do implante capilar. Hoje, com essa técnica, retirada de fio a fio ali da região, você não tem mais esse estigma daquela cicatriz linear na região occipital, na região da nuca. A gente estava falando aí dos produtos que são vendidos na farmácia, né? Importante lembrar também dos bastões de minoxidil, né? Isso o senhor disse do risco, né, para alguns outros problemas que as pessoas podem ter, mas estão usando também na sobrancelha, usando com automedicação também, né? Exato, e isso não é isento de riscos, né? A gente sabe que o minoxidil e alguns veículos no qual o minoxidil é manipulado, eles têm uma forte prevalência de causar dermatites de contato, dermatites alérgicas. Então, isso tudo tem que ser muito bem planejado entre o médico e o paciente. E o minoxidil tem relação, é preciso olhar a relação com problemas cardíacos, né, doutor? Na verdade, o minoxidil de uso oral, né, numa dose inadequada, pode gerar alguns efeitos colaterais indesejáveis, como dor de cabeça, tontura, hipotensão. Numa dose adequada para quedas capilares, em geral, esses efeitos colaterais são menos prevalentes. Mas aí o médico está acompanhando e aí temos a segurança médica para o uso desse medicamento. Não é que é proibido. O que é contraindicado é chegar numa farmácia e comprar um remédio que funcionou para uma pessoa que não é exatamente igual a você, porque não tem ninguém igual a você. Minha querida telespectadora, meu querido telespectador, nós somos únicos, né, doutor? Justamente. Aquele medicamento, né, como eu disse, que seu vizinho está usando, pode não servir para você, ou seja, ele não vai ser benéfico, como também pode fazer mal. Então, por isso, a avaliação tem que ser personalizada, você tem que procurar um médico para que ele consiga prescrever o tratamento adequado para você. E quando a gente fala de automedicação, é importante falar dos hormônios, porque existe uma propagação dessa reposição hormonal de forma independente, né? Precisamos de mais hormônios assim ou assado, e é também um risco, porque não só os hormônios que a gente já tem, produz e administra, podem ter uma interferência na saúde, na queda dos cabelos, como os outros que a gente deliberadamente pode usar, né, doutor? Sem dúvida. Em geral, essas terapias de reposição hormonal, elas podem ter impacto no couro cabeludo, e a gente vê isso muito frequentemente no consultório, né? Esses análogos de testosterona, que a gente vê muito comumente serem indicados, muitas vezes podem prejudicar os pacientes portadores de alopecia androgenética. Isso também merece ser alinhado entre o médico, o paciente e muitas vezes o endócrino, que é prescritor desses hormônios, para que a gente consiga benefício em todas as esferas, né? Mas quem tem muita testosterona necessariamente vai ter problema de queda de cabelo?
Não necessariamente. O paciente precisa ser portador de alopecia androgenética, ele precisa ser predisposto a essa doença. Mas se tem a predisposição e aí faz uma reposição que ouviu falar na academia para ficar mais forte, aí pode acontecer o problema. Sem dúvida. A alopecia androgenética ela é diretamente relacionada aos androgênios, né, aos hormônios masculinos. Então, se existe uma suplementação inadequada desses hormônios, essa via de queda, de afinamento capilar vai ser estimulada. E esse é só um dos problemas que pode acontecer com esse uso indiscriminado de hormônios sem orientação do médico. Esses que são indicados, muitas vezes de forma muito errada, em academias de ginástica, ou que a gente ouve falar e compra até pela internet, né? Exatamente. Agora, e sobre as vitaminas? Quais são as benéficas para a saúde do cabelo? A gente falou no primeiro bloco sobre algumas atitudes que podem ajudar o cabelo a ficar com mais saúde. Quais são essas vitaminas? Todas as vitaminas são importantes para a síntese daquela massa de queratina. Não existe um protocolo fixo que seja benéfico para todos os pacientes. Isso, inclusive, é muito comum. Pacientes com queda capilar nos procurarem já utilizando vitaminas, às vezes utilizadas pela mãe, pela cunhada, e, na verdade, muitas vezes mascarando um diagnóstico, né? Antes de utilizar qualquer tipo de vitamina, né, antes de melhorar a sua saúde capilar, é importante consultar o dermatologista para que ele consiga, muitas vezes, diagnosticar o seu problema. Às vezes, a gente lança mão de exames laboratoriais para flagrar a deficiência daquele paciente. Então, utilizar polivitamínicos como automedicação não é indicado. Muitas vezes, aquilo não está surtindo qualquer efeito para você. E voltando à academia, é importante falar dos anabolizantes também, né? Eles também interferem, assim como a aplicação de testosterona. Muitas vezes os anabolizantes são à base de testosterona, né? Então, o uso de testosterona, seja de uso indiscriminado, indicado por alguém na academia, ou mesmo a testosterona utilizada de maneira prescrita nos pacientes predispostos, né, a terem alopecia androgenética, essa via de afinamento capilar, de queda capilar, é estimulada e a gente vê que essa rarefação pode se aumentar. Vou falar também das queimaduras no acompanhamento dermatológico, pessoas que tiveram queimaduras no couro cabeludo. Esse acompanhamento também é importante. É muito importante, né? As queimaduras elas podem gerar cicatrizes permanentes no couro cabeludo, né? E naquele local onde houve essa cicatriz, infelizmente, muitas vezes os fios não nascerão novamente, mas ainda assim a gente precisa acompanhar, né? A gente sabe que queimaduras, seja solares, né, ou queimaduras por algum agente químico, são sítios muito comuns de câncer de pele, sobretudo no couro cabeludo, onde é uma área muito irradiada pelo sol. Então, mesmo pacientes com cicatrizes permanentes no couro cabeludo, essa avaliação, esse acompanhamento periódico é importante. Agora, a gente tem atualmente uma procura muito grande dos homens com os tratamentos que, até pouco tempo, eram quase uma exclusividade das mulheres, né? Então, os homens também precisam agora ter um cuidado e até um tipo e um volume de informações que as mulheres já lidam com isso há mais tempo, né? Os procedimentos estéticos, de alguma forma, eles cobram preço para a saúde dos cabelos, né, doutor? Agora falando especificamente para os homens. Sim, é muito frequente que os homens procurem, né, por procedimentos estéticos, capilares ou não. Isso é muito bom, né, que esteja acontecendo esse aumento, no sentido de que os homens também têm direito de se cuidar. Isso era um tabu, isso era um estigma. Então, isso tem aumentado muito, mas também a parte ruim, né, do excesso desses procedimentos podem causar males à saúde do couro cabeludo e à saúde do fio do homem também. Descoloração, quais são os procedimentos estéticos que são mais procurados pelos homens? Alisamento, descoloração, a própria chapinha e secador também, que o grande problema, na verdade, é o calor no fio, né? Isso pode danificar a haste capilar. São normalmente os mesmos problemas que as mulheres passam. Os homens frequentemente têm o cabelo mais curto que as mulheres. A gente falou do dano do secador para as mulheres, cabelos mais longos. Para os homens, acredito que o couro cabeludo fica até mais agredido, né? Exatamente. A gente tem que manter uma distância de segurança, porque o secador, quando utilizado com a temperatura elevada e muito próximo ao couro cabeludo, pode gerar dano ao fio e ao couro cabeludo, né? Causando queimaduras à pele do couro cabeludo também. E falando de outro tipo de pelos, os pelos da barba, aí a gente tem uma variedade de cuidados
que são exclusivos dos homens, mas que também, se forem feitos de forma displicente, podem causar irritações, né? Algo que acaba com a vontade de uma barba bem feita, né? Exatamente. Existem muitas dermatites de barba ocasionadas por esses produtos de cuidado com a barba, ou mesmo produtos com alto teor de óleo. Isso pode causar dermatite seborreica, a mesma que causa caspa no couro cabeludo, é muito frequente que cause na barba, que cursa com descamação e aquilo fica um evento muito inestético e que incomoda o homem. Então, o cosmético utilizado na barba, ele deve ser um cosmético mais leve e que previna, assim, a formação de dermatite seborreica e que também não gere irritação nessa barba. Tem shampoo para barba? Tem. Shampoo para barba, doutor? Tem shampoos específicos para barba, condicionadores, óleos para amaciar o fio. Mais uma questão para dizer que é impossível tomar um banho de 5 minutos, como é recomendado por 10 entre 10 dermatologistas, doutor. Agora, usar o shampoo para barba... Na verdade, esses 5 minutos não são bem 5 minutos, mineiro, isso depende muito, né, dos cuidados que vão ser levados naquele banho. Mas, na verdade, a grande preocupação com esses 5 minutos é com relação ao ressecamento da pele, né? Quando se toma banho muito demorados ou banhos muito quentes, com uso de buchas, a pele sente, a gente remove em excesso aquela oleosidade, que é uma barreira de proteção. Tá. E falando agora, para a gente caminhar aqui para o fim, a foliculite, né, que é uma irritação que também pode aparecer na barba, né? Para tratar esse problema é uma luta. É difícil colocar foliculite e barba caprichada e bem feita na mesma frase, né, doutor? Algumas pessoas sofrem com o que a gente chama de pseudofoliculite da barba, que são foliculites mesmo, né, aquelas inflamações que acontecem na barba. Isso tem muito a ver com o formato do pelo daquela pessoa. Existem tratamentos paliativos, né, como alguns géis que são anti-inflamatórios, esfoliação, forma de depilar a região com barbeadores apropriados, e existe uma forma permanente que é a depilação definitiva através de laser, é realmente remover o pelo daquela região. Demora muito esse processo de laser? Depende muito do aparelho utilizado, mas em torno de 5 a 10 sessões. Claro que isso varia muito de acordo com a grossura do pelo, de acordo com a coloração do pelo. Pelos mais espessos, mais escuros, são mais rápidos de serem removidos através da depilação a laser. Muito bem. Dr. Lucas, muito obrigado por sua participação aqui, esclarecedora participação. Obrigado pela generosidade aí da sua presença conosco. Vamos voltar ao tema em breve, o senhor está sempre muito bem convidado. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Nosso programa fica por aqui. Lembrando sempre a importância, o convite para você interagir conosco através das nossas redes sociais, dando sua opinião sobre toda a nossa programação aqui no canal Viver Brasil. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê. Saúde!